O oficial Troy sentia o uniforme colar a pele, o suor escorrendo pelo pescoço, grudando no tecido. Agosto em Cumberland, Carolina do Norte, significava calor implacável. O asfalto derretendo sob os pneus, o sol atravessando os vidros dos carros, e motoristas acostumados a ignorar sinais de pare em bairros silenciosos e cuidadosamente planejados. Mas Troy não pensava em trânsito naquele momento. Ele ativou as luzes da viatura ao perceber um BMW 540 preto, vidros escuros, placas de outro estado, que acabara de mudar de faixa sem sinalizar. Um gesto pequeno, quase imperceptível, mas algo naquele carro ou naquele motorista despertou uma sensação estranha nele. Ele não sabia explicar, apenas sentiu. O carro freou lentamente e encostou perto da entrada de um campo de golfe. Troy tamborilava os dedos no volante, mantendo o motor ligado, os olhos fixos na placa. Ohio. Não gostou. Ajustou o cinto, colocou a postura em modo de confronto, o polegar roçando o coldre. O motorista abaixou a janela até a metade. Um homem negro, na casa dos 40, cabelo rente, camisa azul clara sob medida, calça azul marinho, as mãos firmes no volante, um relógio prateado brilhando no pulso. Boa tarde, oficial. Alguma razão para a abordagem? Perguntou com voz calma, firme, sem traços de arrogância. Algo naquele tom irritou Troy. Não era desafio, era controle. Você não sinalizou ao trocar de faixa atrás ali, respondeu Troy, estreitando os olhos. Licença e registro. O homem pegou a carteira, com movimentos calculados, sem pressa, sem gestos bruscos. Entregou os documentos mantendo a postura. Troy os pegou, murmurando o nome do motorista, Sound Trumbull. Não os processou ainda. Ficou sentado, porta aberta, rádio silencioso, observando pelo retrovisor. Por que ele estava ali, em um BMW desses, em um bairro como aquele? Aonde vai? Troy perguntou, se aproximando do carro. Acabei de sair da Fort Liberty. Vou para o hotel. Militar, é? Então por que estava na base? Uma reunião, trabalho, respondeu. Trumbull pausando. Prefiro não discutir na estrada. Troy soltou uma risada curta, provocativa, mas Trumbull permaneceu firme, olhar direto, sem recuar. Sair do veículo. Troy ordenou, elevando o tom. Trumbull apenas olhou sereno. Está me pedindo para sair, oficial Fennec? Troy piscou. O homem tinha lido a placa do distintivo sem sequer desviar o olhar. Trumbull abriu o bolso interno da jaqueta e mostrou uma carteira preta. Dentro, a identificação oficial. FBI, agente especial Sound Trumbull. Um policial comum recuaria, pediria desculpas, talvez até sorrisse para aliviar a tensão. Troy não, apenas endireitou-se como se nada tivesse mudado. Isso supõe significar algo? Troy perguntou com sarcasmo. Trumbull não reagiu visivelmente, apenas endureceu o olhar, compreendendo silenciosamente. Tirou o telefone do bolso. Vou fazer uma ligação agora. Você não está detido, rebateu Troy. Sei, mas é hora de que alguém mais saiba disso. Ele discou sem senha, sem hesitar. Uma voz do outro lado. Esquivo e Briar Wolf, enviem agora. Fim da chamada. Nenhum drama, nenhum nome jogado ao vento. Apenas uma ação que mudaria tudo. Trumbull subiu a janela. O silêncio tomou o lugar da tensão. Troy deu alguns passos para trás, fingindo revisar o retrovisor, sentindo algo próximo do ressentimento, não medo. Ele sabia reconhecer quando alguém tentava se impor, mas Trumbull, a calma e a confiança do homem o irritavam profundamente. Dentro do BMW, o agente Sound Trumbull ajustava a saída de ar do painel, os olhos discretamente no relógio digital do carro. Não estava nervoso, mas também não completamente à vontade. Situações tensas faziam parte do cotidiano dele, experiências vividas em cantos escuros do mundo, longe de câmeras e protocolos. Mas ali havia algo diferente, arrogância, presença e um desafio velado que não podia ser ignorado. Troy voltou à janela,
mãos no cinto, voz mais aguda. Então, exatamente, o que você está fazendo aqui? Trumbull não respondeu de imediato. Girou a cabeça lentamente e encarou Troy nos olhos. Você viu a placa? Está tudo ali. Precisa que eu explique? Estou te pedindo. Você não é obrigado a responder e eu não sou obrigado a explicar. Aqui nesta estrada estou no comando. Trumbull soltou um suspiro calculado, não de frustração, mas de estratégia. Observava possibilidades, caminhos que aquele encontro poderia tomar, quem mais poderia estar envolvido. Oficial Fennec, disse calmamente, está me detendo? Estou verificando algumas coisas. Você está livre para ir, por enquanto. Houve uma fração de segundo de hesitação, o suficiente para que Trumbull percebesse que Troy não estava acostumado a encontrar alguém que colocasse limites de forma serena. Vou pedir que saia. Do carro. Troy repetiu, desta vez tentando parecer mais firme. Podemos conversar sem a barreira da janela? Não, respondeu Trumbull. Já me identifiquei. Cumpri todos os requisitos legais e não vou permitir uma escalada desnecessária. Sangue de Troy subiu. O que mais o irritava era o controle absoluto daquele homem. Como se ele já soubesse cada passo do encontro antes mesmo de começar. Está se recusando a sair do veículo? Recuso-me a facilitar o abuso do protocolo. O rosto de Troy se encheu, de raiva. Não estava acostumado a ser desafiado por alguém que, na visão dele, deveria estar sob seu comando. Acha que essa placa te dá carta branca? Essa placa representa 23 anos de serviço. Enfrentei homens que eram ameaças reais. Mantive este país seguro de formas que você jamais entenderá. E você fez uma pausa, deixando o silêncio pesar. Está jogando com alguém que não tolera jogos. O impacto das palavras cortou mais fundo do que Troy imaginava. Mas em vez de recuar, ele intensificou a postura. Então por que está neste bairro? Fazendo negócios com alguém aqui? Não, respondeu Trumbull, sem piscar. Estou hospedado no Cross Pins, a 2 milhas daqui. Esta rota era apenas parte do GPS. Troy não acreditou. Está trabalhando em algum caso? Trumbull permaneceu em silêncio, apenas o encarou novamente. Você sempre age assim quando é parado? Perguntou ele, a voz fria como vidro. Apenas quando me tratam como se não tivesse direito de estar onde claramente estou. Por um instante, a dureza performativa de Troy vacilou, mas o orgulho é difícil de abandonar. Vou registrar. Tudo, disse Troy, erguendo o peito. Vamos ver se sua agência te cobre. Trumbull não se moveu. Foi nesse instante que Troy ouviu o som distinto de pneus no asfalto. Virou-se e viu uma Suburban preta deslizar lentamente atrás de sua viatura, vidros escuros sem placas visíveis. E logo outra, exatamente atrás da primeira. Trumbull permaneceu imóvel, uma mão firme no volante, a outra sobre a perna. Troy levou a mão à rádio, hesitando. 2 homens em ternos escuros saíram do primeiro veículo. Não correram, não sacaram armas. Apenas postura ereta, auriculares, movimentos silenciosos e coordenados. Um deles olhou para Troy e depois para o BMW. Fennec, disse com calma. Vocês, quem são? Eles nem olharam para Trumbull. Não precisavam. A autoridade estava clara. Troy sentiu pela primeira vez que havia atravessado o limite errado. A mão tremeu sobre a rádio. Algo nos movimentos silenciosos, precisos e profissionais daqueles homens fez seu estômago se contorcer. O verdadeiro choque ainda viria, e em menos de 4 minutos. Os homens se moviam com precisão ensaiada. Cada passo, cada gesto calculado. Vozes? Não! Distintivos? Não! Eles não precisavam. A presença deles, pura e silenciosa, falava mais alto que qualquer ordem. Troy se aproximou, tentando manter o controle. Mais alto desta vez, disse firme. Quem são vocês?
O primeiro homem, cerca de 40 anos, corpo magro, terno escuro, apenas assentiu em direção ao BMW, sem contato visual com Troy. Sim, o veículo mudou de faixa, disse Troy, tentando controlar o nervosismo. O segundo homem avançou um passo, voz baixa e precisa. O agente Trumbull foi detido? Não, apenas questionado. Ele é suspeito de algum crime? Troy engoliu em seco. O homem apenas olhou, calmo. Em seguida, retirou um pequeno telefone, girou-se levemente e fez uma ligação. Silenciosa, letalmente eficiente. A voz dela era baixa, firme, carregada de autoridade, mas sem precisar ser secreta. Enquanto isso, Trumbull permanecia no BMW, imóvel, os olhos fixos lá fora. O telefone descansava de bruços na central do carro, mas cada movimento do ambiente era registrado com precisão. Ele já havia presenciado esse padrão em dezenas de cidades, em diferentes idiomas. A arrogância inicial dando lugar à confusão, a confusão evoluindo para o medo. Troy tentava recuperar o controle, mas tudo ao seu redor indicava que estava lidando com alguém que não reagiria da forma esperada. Ele não te contou para que estava aqui porque não precisava, disse o primeiro homem, a voz clara, sem rodeios. É federal. Você iniciou a abordagem, perguntou para onde ia e ainda exigiu que saísse do veículo mesmo depois de ver a identificação. Certo, Troy disse, tenso. Mas isso não significa que não posso fazer perguntas. Claro, respondeu o homem, mas no momento em que viu a identificação federal, deveria ter parado. Você escalou sem motivo. Eu não escalei nada. Troy tentou retrucar, mas o agente arqueou uma sobrancelha, frio. Ele apenas fez uma ligação. Ele mesmo procurou o problema ao informar sua cadeia de comando que estava sendo abordado sem justificativa. A boca de Troy se abriu, sem conseguir emitir som algum. Então, um sedã cinza escuro se aproximou. Placas governamentais, sem alarde. Uma mulher saiu, passos firmes, postura impecável. Jaqueta azul marinho, blusa branca, salto discreto, identificação já em mãos. Agente especial Kim Broccoli, escritório do Procurador dos Estados Unidos. Disse, passando diretamente e pelos homens de terno, seguindo em direção à viatura de Troy. Oficial Fennec? Troy murmurou. Sim, senhora. Ele assentiu, engolindo em seco. Explique o motivo desta parada de trânsito. Mudou de faixa sem sinalizar, senhora. Só isso. Broccoli acenou brevemente, virando-se para Trumbull, que finalmente saiu do carro. A presença dele fora do BMW não era menos imponente. Ombros retos, postura ereta, olhos firmes, ajustou os punhos levemente enquanto se aproximava de Broccoli. Agente Trumbull, disse ela, estendendo a mão. Está bem? Sim, nada além da rotina, respondeu ele com familiaridade, quase um sorriso discreto. Ela sorriu levemente, compreensiva, depois se voltou para Troy. Está ciente de que este homem possui autorização TSQ, informações de alto segredo? Sim, Troy respondeu, piscando, começando a sentir o peso da situação. Ele é investigador principal em 2 operações ativas de contra-inteligência estrangeira. Recebeu instruções esta manhã de enlaces da Agência de Inteligência de Defesa e do Conselho de Segurança Nacional. Esta abordagem deveria durar 90 segundos. Já se passaram 26 minutos. O coração de Troy afundou. Era mais que vergonha, era humilhação pura. Sua câmera corporal está ativa. Mantenha assim. Ficarão aqui enquanto realizamos uma revisão interna completa. Supervisores já foram acionados. Você será escoltado de volta à estação para um relatório imediato. Dependendo do resultado, poderá ser colocado em licença administrativa. Só estava fazendo meu trabalho, murmurou Troy. Não. Trumbull finalmente falou, voz calma, cortante como navalha.
Você estava fazendo o que pensava ser seu trabalho, mas deixou que o preconceito guiasse seu instinto em vez da razão. Troy virou-se para ele, rosto vermelho, mas não respondeu. Não naquele momento. Não com tantas testemunhas. Uma viatura de patrulha chegou, provavelmente acionada pelo despachante para prevenir escaladas. O sargento uniformizado que saiu avaliou a situação em segundos, olhou para os agentes, depois para Trumbull e soube imediatamente quem havia causado o caos. Oficial Fennec, chamou suavemente. Venha comigo. Troy caminhou lento e rígido. Trumbull não parecia arrogante nem satisfeito. Havia apenas quietude, medida e uma decepção silenciosa, como a de um mestre observando um aluno falhar em uma tarefa simples. O oficial Troy Fennec se sentou na borda de uma barreira de concreto, alguns passos de sua patrulha, o pé tremendo, involuntariamente. O suor escorria pelas costas e axilas. O calor não cedia e a pressão só aumentava. Ele repetia mentalmente cada detalhe. Como Trumbull manteve a calma absoluta, como os homens de terno surgiram do nada e como a agente do Ginodisup, procurador passou por ele como se ele fosse invisível. Não parecia real. E ainda assim, cada segundo estava registrado, gravado, cravado em sua memória. A câmera corporal de Troy continuava gravando, registrando cada segundo da situação que fugia de seu controle. O sargento que chegara, um homem chamado Leo Branfield, mantinha os braços cruzados, imóvel, observando com uma mistura de exaustão e desaprovação silenciosa, como um pai vendo um filho adulto cometer um erro que não podia desfazer. Dentro da Suburban preta, um dos agentes falava ao telefone, janelas fechadas, enquanto o outro acompanhava Broccoli a poucos passos, coordenando. Cada movimento com cuidado, vozes baixas, precisas. Trumbull permanecia ao lado do BMW, imóvel, ainda com a gravata impecável, apenas presente. O silêncio pesava mais a cada segundo, completamente diferente do que Troy esperava. Ele imaginava gritos, atitude defensiva, talvez até ameaças. Mas não, apenas uma ligação, e o peso dela ainda pairava no ar. Já viu algo assim antes? Troy perguntou a Branfield. O sargento demorou a responder, depois soltou um suspiro lento. Sim, em outra cidade, outro tipo de situação. Não terminou bem também. Troy esfregou o rosto confuso. Ele nem sabia exatamente quem estava à sua frente. Ninguém de traje, ninguém ostensivo. Apenas normal, mas absolutamente dominador. E o que você esperava que fosse? Branfield completou, lançando a pergunta ao ar. Troy permaneceu em silêncio. Mais adiante, Trumbull revisava o telefone com calma, sem pressa, sem tensão. Não estava preso, não tinha acusações, mas ainda assim se mantinha dentro de uma das SUVs. O agente ao telefone inclinou-se próximo ao microfone. Credenciais confirmadas, nível TS. Sem resistência, sem agressão. Gravação intacta. Mantemos a posição até novo aviso. Ele desligou e dirigiu-se a Broccoli. O Departamento de Defesa também foi notificado diretamente. Outro contato de assuntos internos já está a par. Broccoli arqueou uma sobrancelha silenciosa e apenas assentiu respeitosamente para Trumbull. Você tem ideia da rapidez com que essa cadeia de comando reage quando alguém do seu nível toca a campainha? Menos de 10 palavras, murmurou Trumbull. Nem precisou mencionar nomes. Não é necessário. Troy assistia, impotente. Cada conversa que ele não podia ouvir apenas ampliava sua sensação de perda de controle. Era como afundar com pesos nos tornozelos, cada segundo mais sufocante. Broccoli aproximou-se de Troy, expressão firme, sem raiva, sem repreensão. Dentro de 48 horas você será contatado. Assuntos internos fará uma revisão completa. Cooperar integralmente é obrigatório. Até lá, não se comunique com a imprensa. Não divulgue informações sobre esta abordagem com ninguém fora de sua cadeia de comando.
Entendi, senhora. Retorne à delegacia com o sargento Branfield. Deixe sua viatura no local. A licença. A administrativa começa imediatamente. Ela não esperou mais perguntas, virando-se para os agentes de terno. Troy levantou-se lentamente, confuso sobre se sentia alívio ou devastação. Observou Trumbull guardar o telefone no bolso e caminhar em direção ao BMW. Espere, chamou Troy, hesitante. Poderia ter me dito desde o começo quem era. Sabia como isso parecia? Trumbull não quebrou o passo, mas parou antes de abrir a porta do carro. Finalmente falou. Você já havia decidido o que via antes de fazer qualquer pergunta. Ligou o motor e desapareceu pela rua, sem sirenes, sem pressa, apenas um retorno suave ao mundo. Mas a tempestade para Troy estava longe de acabar. Quando o BMW sumiu na Briarwood Lane, Troy já estava sentado no banco de trás da patrulha de Branfield. Não estava algemado nem restrito, mas sentia-se preso pelo peso de suas próprias ações. O sargento permanecia em silêncio, apenas atento, como um guardião vigilante. O som do motor e o ocasional estalo da rádio eram os únicos ruídos. Troy olhava pela janela, mas nada via de fato. Sua mente voltava constantemente ao estacionamento, ao rosto calmo de Trumbull, ao efeito silencioso da ligação, à aparição repentina dos agentes, à autoridade firme de Brockley. Não parecia real, mas cada segundo estava gravado na memória. Impossível de ignorar, impossível de apagar. Do coração do departamento, alguém que já havia visto de tudo percebeu. O silêncio não resolveria nada. O vídeo era bruto, ângulo amplo, ligeiramente distorcido, mas cada detalhe nítido o suficiente. Mostrava Troy Fennec, parado diante de um agente imperturbável, sentado, tranquilo, respondendo com compostura a cada provocação. Ele não levantava a voz, não gesticulava, mas dominava cada segundo da cena com presença silenciosa. Um frame específico chamou a atenção imediata. Troy, sorrindo com arrogância, diz: isso supõe que significa algo. Trumbull, calmo como pedra, responde apenas: acho que sim. Essa linha silenciosa se espalhou como fogo em palha seca. Não ficou restrita a Twitter ou grupos de vigilância. Alcançou veteranos, ex-agentes federais, famílias militares e profissionais em todo o país. A história chegou aos jornais na manhã seguinte. Oficial de polícia detém agente federal negro, ignora identificação. Analistas, podcasts e programas de TV dissecavam cada segundo da gravação. Um ex-fiscal federal comentou: era um caso clássico de ego institucional, chocando-se contra a disciplina profissional. Dentro da delegacia de Fayetteville, os telefones não paravam de tocar. Repórteres acampavam na frente e a caixa de entrada do prefeito transbordava mensagens. Mas, em um hotel silencioso próximo ao centro, Trumbull tomava café preto no segundo andar, isolado, sem olhar para as notícias. O telefone vibrava constantemente. Mensagens de colegas superiores, contatos antigos no exterior. Ele não respondeu a nenhuma. Não havia satisfação, apenas cansaço e a consciência tácita de que qualquer pequena mudança nos acontecimentos poderia ter tido um final muito pior. Enquanto isso, Troy Fennec assistia ao desenrolar da história em seu apartamento. Seu nome estava em tendência, seu rosto em cada captura de tela. Até antigos colegas de escola, com quem não falava há anos, o marcavam em threads, com comentários do tipo: que vergonha. O pior não foi a suspensão, foi saber que um momento de arrogância marcou você para sempre. Em um programa de debate na TV a cabo, Quinten Maris, agente federal aposentado, disse algo que atingiu mais fundo que qualquer manchete. As pessoas pensam que a placa dá poder. Não é a placa, é como você a carrega. A autoridade verdadeira se mostra em como você trata os outros quando acha que ninguém está olhando.
Esse agente manteve mais contenção em 30 minutos do que muitos conseguem em toda a vida. De volta à delegacia, colegas de Troy evitavam contato visual. Alguns faziam comentários constrangedores no vestiário. Não foi má intenção, cara. Só é péssima impressão, só isso. Mas não era questão de impressão. Era a verdade no vídeo. A mudança real ocorria em cozinhas, salas de estar, salas de descanso, onde pessoas comuns se perguntavam quantas vezes isso acontece quando não há câmera. Na manhã de sexta-feira, Broccoli estava em 4 chamadas, 3 reuniões via Zoom e uma visita silenciosa ao prédio federal em Raleigh, tudo relacionado à parada de trânsito. Assim que entrou no escritório do distrito do DOJ, sua caixa de entrada se iluminou. Jornalistas, grupos de direitos civis, assuntos internos, até um contato do Departamento de Segurança Nacional. Ela respirou fundo, fechou a porta e abriu. O vídeo completo da câmera corporal. Os 32 minutos íntegros, sem cortes, sem comentários. Trumbull nunca levantou a voz, nunca quebrou a linha, mas deu espaço para que Troy reconsiderasse seu comportamento. Quando ele não o fez, fez a chamada decisiva, uma ligação direta a um enlace nacional do FBI, de onde as respostas chegaram em minutos ao seu escritório. Por isso, Broccoli estava no local com total conhecimento de quem Trumbull era e do tipo de missão que conduzia. E não chegou sozinha. O público ainda não tinha visto o trabalho interno, reuniões de acompanhamento, memorandos confidenciais, alertando departamentos de todo o país sobre a necessidade de revisar protocolos ao interagir com agentes federais em campo. Trumbull não vinha apenas de uma base militar. Ele vinha de uma reunião sobre um esforço de infiltração estrangeira, meses de monitoramento de ativos em 3 estados. Seu nível de autorização superava 90% dos agentes da região. Troy Fennec havia parado alguém com autorização mais profunda que a de muitos diretores estaduais de segurança, e tratou o agente como um intruso qualquer. Se Trumbull tivesse se sentido ameaçado e acionado um alerta, operações ativas em 2 condados teriam sido imediatamente suspensas. A implicação era clara. Uma abordagem mal conduzida, envolvendo alguém nesse nível, poderia causar danos muito maiores que qualquer vídeo viral. Enquanto isso, Fayetteville organizava discretamente um treinamento obrigatório para todo o departamento. Oficiais foram instruídos a limpar suas agendas para a segunda-feira seguinte. Oficialmente, era para práticas de desescalada e identificação avançada. Mas todos sabiam o real motivo. Em um restaurante próximo ao tribunal, 2 oficiais fora de serviço tomavam café silenciosamente, assistindo ao vídeo no celular. Não levantou a voz nenhuma vez, disse um. Não precisava, respondeu o outro. Essa é a parte mais assustadora. John fechou a porta da pequena sala de conferências do DOJ e se acomodou à frente do agente Trumbull. Ele estava de volta à sua roupa de trabalho. Jaqueta cinza carvão, camisa social abotoada e um relógio discreto que provavelmente valia mais que a maioria dos carros no estacionamento. Não parecia cansado. Estava pronto, alerta. Estamos mantendo a linha do nosso lado, disse Kim com voz firme, mas sem pressa. Só precisamos da sua declaração para os registros. Não há obrigação de falar com a imprensa. Ninguém acima de você espera que o faça. Entendido, respondeu Trumbull. Não planejo fazê-lo com certeza. Kim inclinou-se levemente, avaliando-o. A narrativa já está lá fora. Você não quer colocar sua voz nisso? Trumbull manteve o olhar firme, imperturbável. Minha voz já esteve presente, no silêncio. O silêncio leva mais longe que os gritos quando as pessoas certas estão ouvindo, e desta vez estavam. No sábado à tarde, o vídeo da câmera corporal havia sido analisado até o último frame. Usuários o reproduziam em câmera
lenta. Adicionavam legendas, ampliavam expressões faciais, alinhavam a linha do tempo com registros de despacho e até sobrepunham comentários de ex-peritos em segurança. Não era apenas notícia, era conversa nacional. Clipes rodaram na TV a cabo. Podcasts discutiam cada linha. Uma captura de tela viralizou, mostrando Fenech no instante exato em que Trumbull dizia: "Você já decidiu o que viu antes de fazer qualquer pergunta." A legenda dizia: "E essa é toda a história." O Departamento de Polícia de Fayetteville emitiu um comunicado formal. O departamento reconhece a preocupação pública sobre a parada envolvendo um funcionário federal. Estamos conduzindo uma revisão interna completa. O oficial Troy Fenech foi colocado em licença administrativa remunerada durante a investigação. Nenhum comentário adicional será feito no momento. O comunicado foi revisado e reescrito 4 vezes, mas já não importava. A internet havia decidido. Troy Fenech não era mais apenas outro oficial. Tornara-se símbolo de abuso de autoridade, de preconceito, de quando o poder não vem acompanhado de julgamento. E Trumbull, silêncio absoluto. Nenhuma entrevista, conferência de imprensa ou retweet. Seu silêncio carregava tanto peso quanto sua postura firme no vídeo. Cada pessoa indignada nas redes sociais contrastava com outras que simplesmente absorviam, deixando que as imagens falassem por si mesmas. A contenção, o controle, a recusa em ceder a provocações. No escritório de campo do FBI em Charlotte, Trumbull sentou-se no habitual lugar ao final da mesa de conferências. Colegas evitavam rondá-lo ou fazer perguntas. Sabiam como ele lidava com pressão. Um analista júnior, Tariq Josi, passou pela sala de descanso e murmurou: "Maldita cena, senhor." Trumbull assentiu levemente, sem desdém, apenas reconhecendo a frase. Mais tarde, um supervisor trouxe um envelope de Manila com pedidos da imprensa. Nomes de peso, incluindo o time de Anderson Cooper. Trumbull balançou a cabeça sem abrir. "Não estou interessado." "Você não quer expandir a conversa?" perguntou Kim. "Já é conversa demais", respondeu Trumbull. "Não precisam da minha cara para contá-la." Enquanto isso, Troy Fenech permanecia sozinho em seu apartamento. Persiana fechada, telefone desligado, sanduíche intacto sobre o prato. Seu nome ainda estava em tendência, apesar de outros escândalos começarem a aparecer. Chamaram-no de tudo. Alguns o defendiam, outros o destruíam. Mas o que mais pesava eram as palavras de um ex-colega da academia. Isso não precisava acontecer. Você poderia ter respeitado o homem. Aquelas palavras ficaram na cabeça de Troy. Ele sabia que nos primeiros 30 segundos da parada, algo mudou. O instinto de desescalar foi ignorado. O ego falou mais alto que o profissionalismo. E agora, o país inteiro havia testemunhado. Na delegacia, o chefe reuniu-se com o assessor jurídico da cidade a portas fechadas. Não havia necessidade de discutir acusações. Nenhum confronto físico, nenhuma arma sacada. Mas o dano já estava feito. A confiança da comunidade estava em risco, e o chefe sabia que enfrentaria perguntas durante meses. E ainda assim, nenhuma ação legal, nenhuma coletiva, nenhuma tentativa de Trumbull de capitalizar a situação. Isso era o que mais perturbava Troy. Ele esperava fogo e fúria. Recebeu, em troca, dignidade silenciosa. Uma dignidade que não apenas destruía carreiras, mas fazia questionar toda a identidade profissional. Naquela noite, um apresentador disse algo que cortou mais fundo que qualquer manchete. O que vimos naquela parada não foi apenas erro de procedimento, foi um espelho. Alguns não gostaram do que viram refletido, mas outros não desviaram o olhar. Permaneceram frente ao espelho, começando a fazer perguntas que não desaparecem quando as câmeras se desligam. Na manhã de segunda, a placa de Troy Fenech estava guardada no armário da delegacia.
A chave de acesso revogada, sua viatura reassignada, seu nome retirado do calendário de turnos. A revisão de assuntos internos estava em andamento. Todos já sabiam para onde caminhava. Troy entrou na estação em roupas civis, escoltado por um representante de recursos humanos, e encontrou a sala de papelada para iniciar sua licença administrativa. Não houve discussão. O ambiente era estéril e silencioso. Troy assinou onde indicaram, preencheu a data, rubricou cada espaço correto. Um envelope de manila foi colocado à sua frente com instruções claras. Próximos passos, apoio em saúde mental, contatos do sindicato. Ninguém disse nada. Não precisava. Do lado de fora, 2 repórteres esperavam com câmeras prontas. Troy baixou a cabeça, caminhou sem olhar para eles. Seu representante sindical fora enfático. Cada palavra agora só agravaria as coisas. Em seu apartamento, ele se sentou à mesa da cozinha, encarando uma xícara de café com resíduos do dia anterior. A TV reproduzia outro painel discutindo o vídeo. Troy desligou. Seu telefone vibrou. Mensagem de seu irmão mais novo. Colin, sei que você está passando por algo, mas... Cara, em que diabos estava pensando? Troy não respondeu. O que poderia? Dizer que não havia visto, que não pensou que importaria, que não esperava que dentre todas as pessoas ele, Trumbull, tivesse real autoridade? Ele se lembrou da placa, da forma discreta como Trumbull a exibiu, sem teatro, sem força, apenas profissionalismo. E ele, treinado para agir, ignorou isso em uma fração de segundo. Essa decisão agora estava gravada em sua reputação. Na pequena livraria independente na Batauga Street, Etta Cranwell, professora aposentada, liderava o clube de leitura. Normalmente discutiam romances ou política. Hoje o tema era o vídeo. Não fiquei com raiva, disse ela, sorvendo lentamente seu chá. Só cansada, porque já passei por algo parecido. Não na estrada, não com uma placa, mas em escolas, lojas, salas de espera, alguém olhando para você como se não devesse estar ali. Kendall, uma participante mais jovem, assentiu. Outro comentou, e aquele oficial, você podia ver no instante em que percebeu que tinha ido longe. Demais, aquele segundo de pânico, mas não podia voltar atrás. A conversa não ficava restrita a cafés ou clubes. Funcionários da cidade se reuniam discretamente com líderes comunitários. Administradores revisavam treinamentos contra preconceito. Fightville era pequena, mas todos conheciam todos. Enquanto isso, Trumbull observava a rua do alto de uma janela. No prédio federal, ao lado, a subdiretora Evelyn Knox, braços cruzados, perguntou: "Tem certeza de que não quer se transferir? Você não vai ser um símbolo aqui, sabe?" "Não pedi para ser", respondeu ele. "Não é isso", disse ela, estudando seu rosto. "Acha que as pessoas vão aprender algo? Algumas sim, outras não. É assim que funciona." Trumbull não desviou o olhar. "Fennec vai carregar isso mais tempo que eu." Fora, o vídeo continuava circulando, repostado, discutido. Para Troy, Fennec não era mais um momento viral. Era uma pausa permanente na carreira, um instante que não podia explicar e reviveria sempre que ouvisse aquela frase. Mas o ajuste de contas real ainda não havia chegado. 2 semanas depois, a tempestade havia diminuído. Novos escândalos dominavam as manchetes, mas Fightville não esquecia. Troy continuava em licença administrativa, com atualizações do DUE, sindicato, mas o resultado estava claro. Mesmo que mantivesse a placa, não havia lugar para ela ali. Numa tarde, ao atravessar a cidade para comprar mantimentos, Troy escolheu uma loja isolada. Esperava passar despercebido. Mas ao virar um corredor, lá estava Trumbull, casualmente pegando um cartão de leite de amêndoas. Nada de fanfarra, apenas ele, camiseta polo cinza jeans. A garganta de Troy se apertou. Parte dele queria recuar, desaparecer,
mas outra parte menor e mais corajosa avançou. Agente Trumbull, murmurou. Trumbull se virou, mão ainda na porta. Expressão neutra. Troy respirou fundo. Não sei se isso é apropriado, mas devo me desculpar. Por assumir, por escalar, por não ouvir. Você manteve a calma e eu não respeitei. Vi alguém que não se encaixava no que pensei que veria. Naquele carro. Isso é culpa minha. Houve uma pausa. Longa, mas não sufocante. Você não apenas assumiu, oficial Fennec, disse Trumbull. Agiu como se o uniforme justificasse a suposição. Troy assentiu lentamente. Mais silêncio. Então Trumbull olhou de novo com atenção genuína. Faça melhor da próxima vez. Seja quem for, não precisa ser eu. Vou, respondeu Troy, sentindo algo que não sentia há semanas. Trumbull deu um quase imperceptível assentimento. Pegou a embalagem e seguiu para o caixa. Sem gestos grandiosos, sem aperto de mãos, apenas deixando que Troy lidasse com a própria verdade e seguisse adiante. À noite, Troy lavou a xícara, desligou a TV, pegou um caderno e escreveu uma única frase. O verdadeiro poder não precisa gritar para ser ouvido. Do outro lado da cidade, Trumbull arrumava a mala. Sua rotação em Fightville havia acabado. Outra cidade, outro trabalho. Mas algo permaneceu. Não amargura, nem frustração, apenas a lembrança de quão longe pode chegar. O silêncio quando carregado de peso. Antes de fechar a mala, deslizou dentro uma pasta com notas da revisão interna, transcrições da breve interação e procedimentos atualizados. Um lembrete silencioso. Mudanças reais não vêm de câmeras ou demandas, mas de quem se recusa a responder à ignorância com raiva. Na manhã seguinte, Fightville parecia igual. Semáforos acendendo, crianças nas paradas de ônibus, mas em pequenos detalhes, invisíveis, as coisas haviam mudado. Conversas mais ponderadas, menos suposições, uma placa menos carregada com descuido, e uma pergunta que permaneceria mais que qualquer manchete. O que teria acontecido se Trumbull não fosse quem era? Algumas perguntas não precisam de resposta, precisam de atenção. E Trumbull não precisava de reconhecimento. Ele já tinha o que o outro homem perdeu no momento em que saiu da patrulha. Postura, clareza e autoridade silenciosa. Se esta história fez você pensar, compartilhe, converse sobre ela, reflita sobre onde você estaria. E se ainda estiver ouvindo, não esqueça de se inscrever, porque às vezes as histórias mais silenciosas deixam os ecos mais fortes.